Fluminense e Avaí. O jogo é lá na Ressacada. Então, na verdade, é Avaí e Fluminense. Tudo que você precisa saber sobre essa partida, que é muito importante para o Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, você vai encontrar aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo. Não vou pedir like, eu avisei no outro vídeo. Não vou ficar falando de like aqui não, tá? Isso aí você deixa se você quiser, tá? Sua conta e risco aí. Mas eu vou te pedir o quê? Pra você se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Dá essa moral aí, estamos subindo o número de inscritos, seguimos subindo o número de inscritos e eu conto com você para chegar a 180.500 torcedores. Estão faltando só 78 para dar essa moral aí. Não esquece da gente aqui, beleza? Vídeo de hoje patrocinado pelo OneFootball. Exatamente, esse aplicativo de futebol que está presente aí em todos os aparelhos de celular, é fácil de você baixar e você pode ter resultados ao vivo. E não só isso, você pode ter muita informação sobre o Fluminense. Faz o download do OneFootball, olha o QR Code aqui do lado para você escanear com o seu celular. Beleza? Vamos lá falar desse jogo entre Fluminense e Avaí, porque o jogo acontece hoje às 7 horas da noite. O jogo terá a transmissão do Sport TV e do Premier, será na Ressacada com portões fechados, portanto não teremos torcida do Avaí e nem os visitantes do Fluminense, e essa é a partida de número 21 entre Fluminense e Avaí. São 11 vitórias nossas, 4 empates e apenas 5 vitórias do Avaí. Jogando fora de casa, o Fluminense venceu mais do que o Avaí também. Historicamente, é um adversário que a gente ganha muito. Qual que é o problema? Dos últimos 5 jogos, a gente perdeu 3. A gente só ganhou 1, que foi justamente o último. Então, é algo que a gente tem sim que voltar, retornar a ganhar, principalmente lá na Ressacada, onde a gente perdeu em 2018. Em 2019, a gente empatou por 1-1, com um lance absurdo ali no final. O Marcos Felipe pega o pênalti, aí mandam voltar, enfim. É hora de ganhar de novo. Agora, quando a gente vem falar sobre o momento do Fluminense, aí, meu amigo, a situação complica um pouco. Isso porque são 3 derrotas seguidas pelo Fluminense nesse momento. A situação não é boa. Sem dúvidas, é o pior clima desde a eliminação para o Olímpia. Acho que dá pra gente cravar isso sem dúvida. É o pior clima, o pior... Porque, mas o Fluminense ainda tá bem na tabela do Brasileirão. Ok, né? Isso não se contesta, mas o clima é ruim, até porque a gente esperava, justamente, vinha falando 3 rodadas atrás de briga pelo título. Bem, um fato é, quando a gente olha pro Fluminense, a gente esperava uma resposta na rodada passada, contra o América Mineiro. Eu falei daqui no pré-jogo. E essa resposta foi dada. E ela foi péssima, ela foi completamente errada. Mas, por sorte, a gente passa aí... São 2 semanas praticamente jogando um jogo só, né? Do domingo passado até o domingo que vem, a gente só vai ter jogado esse jogo contra o Avaí, e esse jogo é justamente fora de casa. Então, tá dando pra torcida esfriar um pouco a cabeça. A rodada essa rodada de número 32, parece ter começado um pouco tranquila, porque esquentou muito a briga pelo 8º e pelo 7º lugar, né? Com a derrota do Atlético Mineiro, com a vitória do Fortaleza em cima do América Mineiro. Ou seja, América e Atlético, que poderiam tentar perseguir o Fluminense, não chegaram. Porém, a gente precisa garantir ponto nessa rodada. O Avaí não tá lá embaixo à toa. O Avaí é um time que é fraco. Vou falar daqui a pouco, inclusive, números do Avaí. Faltam 3 vitórias em 7 jogos pra gente estar na Libertadores 2022 na fase de grupos. 60 pontos ali meio que garante que a gente vai pra Libertadores e muito provavelmente coloca a gente na fase de grupos, talvez 63, por aí. A gente precisa ganhar jogos como esse do Avaí, ainda mais nesse momento. Só pra você ter noção, o Avaí ganhou dos últimos 14 jogos. Vou repetir, dos últimos 14. Gabriel, mas ele empatou um monte. Não, ele perdeu 9. Ele perdeu 9, empatou 4 e ganhou só 1. Foi uma vitória contra o Atlético Mineiro logo na chegada de Lisca. É um time fraco. Que Lisca, inclusive, já mostrou que o gás que ele dá quando chega, o Lisca doido, etc., esse gás já tá se acabando.
a gente não pode perder pro Avaí, né? Eu sei que tem a galera da zica, pô, não, olha, o time ele perdeu vários, é óbvio, a gente tem essa piada aí, beleza. Mas quando a gente vai falar sério sobre o futebol, o Fluminense não é o jogo que o Fluminense não pode perder. Perder este jogo será um dano gigantesco pro final da temporada do Fluminense. Tenho medo, inclusive. Bem, quando a gente fala de bola em campo, a gente vai falar sobre a escalação, que eu já vou botar aí direto na tela. Escalação essa que o Fernando Diniz trará com mudanças, com certeza, para esse jogo. Essa daqui não é a escalação definitiva, tá? Pode ter mudanças. Vamos lá. Bem, quais podem ser essas mudanças no momento? Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Manuel e Felipe Melo provavelmente na zaga, mas pode ser uma das mudanças. Calegari na lateral esquerda, André Martinelli, John Arias Ganso, Matheus Martins e Germancano. Matheus Martins é outra dessas possíveis mudanças. Vamos lá, onde tem as possíveis mudanças? Na zaga, porque o Felipe Melo disputa a posição com o David Braz. Nino, para quem não viu os vídeos aqui desse final de semana do canal, Nino está... Ele teve uma lesão de grau 1, uma lesão muscular de grau 1, e por isso ele tá fora da partida. Então o Nino não jogando, disputam a vaga David Braz e Manuel. David Braz e Felipe Melo para jogar ao lado de Manuel. Eu confesso que eu não preciso nem pensar para poder falar David Braz. Ah, mas o David Braz estava mal. Tá, beleza. E o Manuel estava pior ainda. Na lateral esquerda, cara, assim... Vamos lá, deixa eu só citar isso daqui, depois eu falo o que eu tava pensando nessa semana. Na lateral esquerda, Calegari, que entrou alguns minutos na semana passada contra o América Mineiro, numa pressão danada, Diniz treinou com ele e deve ir com Calegari na lateral esquerda. Cristiano, Caio Paulista, Mário Pineda, agora é mais um jogador a atuar naquela posição, provavelmente Calegari na lateral esquerda. André e Martinelli, ok. John Arias e Ganso, ok. No ataque a gente chega para Matheus Martins. E qualquer dúvida é entre Matheus Martins, essas informações que eu estou passando estão tudo numa matéria do GE. Globo, é entre Matheus Martins e Caio Paulista, de volta ao ataque. Exatamente. Só que aí com Caio Paulista a gente deve ver um time se aproximando um pouquinho mais aqui do lado esquerdo, deixando o Caio Paulista um pouco mais livre. E eu explico por que já já. Porque assim, na verdade, quem abre agora e olha o time de Fernando Diniz... É uma colcha de retalhos, assim, sabe aquela confusão? Eu sou bem organizado com o computador aqui, né, as pastas bonitinha e tal, pasta tá não sei aonde e tal, sou bem assim, mas tem gente que cara, um caos no computador, tem arquivária de trabalho, tem 6.000 arquivos, enfim, é uma doideira. Mas a pessoa se encontra dentro daquela bagunça. Tipo assim, você perguntar onde é que tá o arquivo tal, a pessoa, opa, tá aqui em cima, pum, clicou. Ele entende a própria zona que ele mesmo cria. É meio que Fernando Diniz, assim, nesse momento. Porque o time, eu até montei uma frasezinha aqui com uma sequência que é bem assim. Chega um cara agora, olha e fala assim, ih, Felipe Melo de zagueiro? Aí fala, Nino tá fora. Ah, tá. Mas ele vai jogar de zagueiro do lado esquerdo porque Calegari de lateral esquerdo? Aí você responde, ele ganhou a disputa com o Caio Paulista. Ué, Caio Paulista não é mais ponta? Tava na lateral esquerda agora? Então, ele não era mais ponta, agora ele não é mais lateral esquerdo e vai disputar a posição na ponta com o Matheus Martins e com o Natan. Mas Natan não era meia? Enfim, você vai criando um monte de concha de retalhos ali, um monte de coisas que o Diniz meio que entende o que ele tá fazendo aí, né? Ou talvez também já tenha se perdido. Fato é, o time vem precisando dessas mudanças. Com o Caio Paulista, eu até citei Natan, mas ele tá fora, né, por suspensão. Com uma possibilidade de Caio Paulista na ponta, volta o Fluminense a ter chances de atuar como era com o Luiz Henrique. Eu tenho falado sobre isso desde quando o Luiz Henrique saiu, que eu apostava que ele ia botar o Cris Silva de titular e iria trazer o Caio Paulista para ponta no ataque. E por que isso? Por questão de perfil de jogo. Não estou falando de qualidade, estou falando de perfil. Caio Paulista, assim como o Luiz Henrique, é um jogador muito mais driblador, de 1 contra 1, do drible ali no espaço um pouco mais curto, não curto não, mas num espaço médio ali, ganhando na intensidade, na velocidade, mas tem um controle ali de drible mais fácil, que é diferente do Matheus Martins, né? O estilo do Matheus Martins não é esse. Então o que Fernando Diniz fazia com o Luiz Henrique teve que parar de fazer. Acho que ele até fala disso também depois numa coletiva recente agora sobre isso. E eu tava tocando nesse assunto, que era...
ele podia jogar de um lado, fazer a aproximação de um lado e isolar o Luiz Henrique do outro lado, porque se essa bola, quando batia no Luiz Henrique, ele tava no mano a mano, na maioria das vezes, ou no máximo com uma cobertura, e ele tinha condição de fazer uma jogada individual para passar pelo zagueiro, porque o estilo de jogo dele é esse. O Matheus Martins não tinha, então por isso ele acabava por várias vezes, você via com o Matheus Martins, o time aproximando aqui do lado dele, jogando pelo lado direito, mesmo um John Arias, por exemplo, que na teoria era para jogar mais do lado esquerdo, né, na outra ponta, aproximava para jogar com o time pelo lado direito. Já com o Caio Paulista, no caso como era com o Luiz Henrique, isso não seria necessário, poderia tentar voltar e ter outra variação, né, ter forma de jogar como jogava lá atrás. Vamos ver como é que vai ser, quem o Diniz vai escolher, por sinal, né? Se ele vai mesmo de Caio Paulista ou vai de Matheus Martins. Eu confesso que, por mais que eu não queira o Caio Paulista titular, eu quero o Caio Paulista titular na ponta, eu não quero ele de lateral. Dois relacionados que surpreendem um pouco, na verdade o Alan não surpreende tanto, né? Alan tá relacionado de novo, depois de não ter sido relacionado contra a América Mineiro, agora tá relacionado lá, falei relacionado 30 vezes, lá pro jogo contra o Avaí. E outro é o zagueiro Davi, como eu falei, tá fora Nino, David Braz, Felipe Melo, Manuel, David Duarte. São 4 zagueiros. Ele relacionou mais um, Davi. Davi vinha jogando, já é um jogador da base do Fluminense há muito tempo, formou uma zaga, ficou bem famosa ali, famosa, mas enfim, jogou bastante ali ao lado do Felipe também ali na base, mas enfim, vem se destacando o zagueiro Davi e viajou com o time pela primeira vez. Eu acredito que viajou naquele número sobressalente, né? Para se alguém tiver uma lesão, alguma coisa, ele poder entrar no time, não deve ser relacionado para a partida, mas vai ganhando experiência. Finalmente a gente vai vendo um zagueiro que tem qualidade, que a gente olha e fala bem assim, pô, esse cara pode sim, daqui a 2 anos e tal, tá assumindo a posição do Fluminense. O cara que era para estar fazendo isso, que a gente olhou há 2 anos fazendo isso e era para estar agora era Luan Freitas, mas infelizmente foi um jogador que está sofrendo muito com lesão. Zagueiro a gente não vinha revelando, não vinha tendo ninguém para pelo menos a gente olhasse para ano que vem dá para ser banco e no outro ano talvez ter chance. Não tinha ninguém disso. Davi pelo menos vai tendo uma boa avaliação interna, assim como tem também externa. Dos que não viajaram e chamam a atenção, como eu falei, Nathan tá suspenso, mas mesmo assim viajou, tá? Nathan viajou porque a família dele é de Florianópolis, ele comprou uma passagem, viajou com os jogadores, vai encontrar a família lá também, enfim, vai pro jogo, mesmo estando suspenso, viajou com o time. E outro, como falei, além de Nino, é Marcos Felipe. Esse não viajou por assuntos pessoais. É normal, tá, que um jogador tenha problemas pessoais, né? Filha passa mal, enfim, enterro do gênero, sei lá, tem um monte de situações, entendeu? Que pode acontecer. Mas o Marcos Felipe chama atenção. E eu vou tentar apurar isso daí para ver se o que de fato foi esses motivos pessoais que o Marcos Felipe não viajou. Enfim, estranho, né? Ainda mais se tratando de um jogador que a gente olha que é possível se transferir no ano que vem. Ficar de olho nisso daí, né? Sobre o Avaí, eu já falei o que tinha que falar, assim. Não dá para perder pro Avaí, não tem dúvida. O problema é que dá, né? O problema é que dá. Vamos dar de arbitragem aqui. Anderson Daronco, sem imitação, tá? Por sinal, Anderson Daronco apita a partida, né? Pra quem não sabe aí. E imitação, não sei o quê. Cara, é muito jogo de Daronco apitando no Fluminense esse ano. Ele apitou só nesse recorte aqui, desde o início do Brasileirão. O 0x0 com o Santos no Maracanã, bola de Fred na trave, no finalzinho. A vitória contra o Atlético, contra o Vila Nova, lá no Serra Dourada, por 2x0, Copa do Brasil. A vitória com Fortaleza no Brasileirão, lá no Castelão, 1x0. O empate com o América Mineiro, que a gente teve um jogador a mais, né? Ele expulsou o jogador do América Mineiro no início do jogo. Na verdade, o VAR recomendou a expulsão. Ele apitou. A vitória contra o Botafogo no Engenhão e as derrotas para o Corinthians por 3x0 na Copa do Brasil e 3x2 para o Atlético Goianiense naquela virada lá no Antônio Ascioli. É muito jogo apitado pelo Daronco, mas eu queria chamar a atenção neste jogo para o VAR. O VAR será do Wagner Hillway, que era o VAR naquele Fluminense Corinthians da ida, o 2x2, que inclusive foi marcado um pênalti. Ele recomendou a revisão de um pênalti para o Fluminense ainda bem cedo, né? Na verdade, foi ele que recomendou a revisão do lance para poder marcar pênalti do Fluminense naquele jogo. Mas não comemora ainda não, tá? Comemorar, não, não é, tá?
Ele era o VAR de Fluminense e Coritiba, que não recomendou a expulsão na cabeçada, que acho que foi Iago que levou, do jogador do Coritiba naquele jogo. E ele também era o VAR naquele Flamengo e Atlético Paranaense da Copa do Brasil, não sei se você lembra, que teve uma confusão nas quartas de final, de não expulsar ninguém do Flamengo. Pois é. Então, assim, vamos ficar de olho no que vai ser esse VAR no jogo de hoje, né? Vamos ver. Hoje eu não estarei na ressacada, é o último jogo do Fluminense no ano que eu não estarei, então aguardo uma vitória muito deliciosa do Fluminense, muito tranquila, para que a gente tenha nos próximos 6 jogos uma reta final bem tranquila do Fluminense, conquistando pelo menos aí 14 pontos. Nossa, 4 vitórias, 2 empates, quem fecha aí? 4 vitórias, 2 empates nessa reta final, estaria show, né? Enfim, vamos embora. Até a próxima. Ah, mas após a partida tem live aqui no Raiz Tricolor, tá? Até a próxima, valeu, tamo junto.